Mas o que me traz à tribuna nessa tarde, sei que o dia vai ser intenso e os debates serão acalorados, o assunto não é tão urgente, mas tão relevante quanto aqueles que serão tratados nessa tarde de hoje no plenário do Senado. Volta e meia, senhor presidente, nós vemos sendo noticiado pela mídia e assistimos na TV constantes denúncias de violação ao direito do consumidor. É muito comum, por exemplo, e é constante, nós vermos pessoas, consumidores, denunciando que ao pegar um produto nas prateleiras e nas gôndolas dos supermercados e ver os preços que estão afixados neste produto, quando vão até o caixa, na boca do caixa, pagam um valor diferenciado. Essas e outras questões relacionadas à violação do direito do consumidor é uma constante no Brasil. Mas muitas vezes ela não é visível. Ela não se trata apenas de se comparar o código de barras de um produto com aquilo que se efetivamente paga na boca do caixa. Muitas vezes é invisível, é velado. Nós estamos falando de fraude de produtos falsificados, muitas vezes contrabandeados, passando lá pelo meu querido estado de Mato Grosso do Sul, através da Bolívia e do Paraguai, seja do tabaco, do cigarro, do brinquedo, seja mesmo medicamentos. Muitas vezes essas fraudes estão veladas nos pesos que não estão em conformidade com aqueles afixados nas embalagens e assim por diante. Enfim, muitas vezes, senador Dário, o problema não é apenas de código de barras, mas de código de ética. Essa ética que está faltando tanto neste país. Ética que deveria ser uma constante permanente nas relações de convivência social, sejam públicas, mas vamos deixar muito claro, sejam também privadas. Não falta só ética nas relações públicas, também muitas vezes faltam nas relações privadas. Essa ética que deveria ser um substantivo concreto, algo permanente em todos os lugares, em todos os cantos, em todos os momentos. E essa ética falta muitas vezes na relação de consumo. E esta ética que tem que estar tanto nos ministérios em Brasília, como nos bares, nos bairros das nossas cidades, tem que estar na esplanada de Brasília, quanto nas esquinas das grandes e pequenas cidades no Brasil, ela não é só um problema do Brasil, ela está na Petrobras brasileira, mas também está na Volkswagen da Alemanha. Não importa, o que importa é que essa falta de ética, aliada àquela famosa lei de Gerson, que é a lei do jeitinho, da coisa fácil, da malandragem, se querer levar vantagem em tudo, ela é muito próxima de todos nós e ela traz questões muito importantes que precisam ser debatidas, questões que estão no cotidiano, como, por exemplo, quem vai garantir para nós que temos um carro que os sinais eletrônicos que medem a velocidade, os chamados pardais, ou em alguns estados são pardais, em outros radares, efetivamente estão calibrados de forma a averiguar exatamente a velocidade do carro do carro que eu utilizo para sair de casa e ir para o trabalho, ir para a escola, para levar um filho no médico. Quem garante que esse botijão de gás, que hoje é responsável por esquentar nosso arroz e nosso feijão, realmente tem os 13 quilos liquefeitos conforme está preconizado? Quem garante que o peso, o conteúdo das embalagens, dos produtos, são conforme o que está estabelecido nas embalagens e assim por diante. Recentemente, vendo remédios contrabandeados e, portanto, fraudados, quem garante que os princípios ativos tão essenciais, constantes na bula, tão essenciais para curar nossos males, efetivamente se encontram nos nossos remédios. E nós poderíamos seguir com muitos exemplos em relação a isso. Quem é efetivamente que pode assegurar que os instrumentos de precisão, as balanças, os medidores, os equipamentos que controlam o material farmacêutico, ou médico ou comercial, que pesam, e que nos medem, que nos aferem, está efetivamente regular? Nós temos uma confiança cega enquanto consumidores, e podemos ter, porque nós temos um instituto que tem uma missão institucional de cumprir essa missão e cumpre com galhardia, que se chama Inmetro. O Inmetro tem como principal obrigação nos garantir e dar tranquilidade de que tudo aquilo que consumimos, realmente estamos consumindo e não vai fazer mal à nossa saúde, e nós estamos na relação do consumidor
realmente não sendo lesado, mas essa confiança e essa credibilidade estão com os dias contados, senadora Ana Amélia. Digo isso porque fui surpreendida com o ofício do governador de Mato Grosso do Sul, referindo não só ao meu estado, mas a todos os estados da Federação Brasileira, que disse que, infelizmente, por um decreto presidencial, foi-se determinado que as agências estaduais de metrologia, que são as agências que têm a responsabilidade de cumprir essa função nos estados brasileiros, indo a todos os municípios, aferindo preço, peso e medida, e garantindo que 1 quilo tem 1 quilo, que 1 metro tem 1 metro, que não haja 2 pesos e 2 medidas, esses órgãos hoje se encontram fragilizados, porque esses órgãos que hoje têm a responsabilidade de cumprir a missão do Inmetro nos estados tiveram um corte no contingenciamento das despesas estabelecidas pelo Ministério da Fazenda já no mês de junho na ordem de 40%. E posteriormente a isso, já agora em setembro, o corte foi de mais de 50%. Só antes de conceder com o maior prazer a parte da senadora Ana Amélia, só para sabermos em números do que estamos falando, em Mato Grosso do Sul, o orçamento mensal de 1.400.000 para pagar água, luz, telefone, pessoal, o custeio, para alugar os veículos que fiscalizam nos municípios do interior, para se garantir o bom funcionamento dos, podemos chamar, metros estaduais, eles ficam prejudicados porque tiveram um corte de 50%. Olhe a gravidade da situação. Nós estamos falando de um órgão que fiscaliza aquilo que comemos, aquilo que vestimos, aquilo que usamos, o remédio que muitas vezes cura. Nós estamos falando dos brinquedos e ainda hoje no Bom Dia Brasil, o meu município apareceu, onde lá o Inmetro estadual, que é a Agência Estadual de Metrologia, numa operação do Dia da Criança, verificando mais de 4.500 brinquedos, teve que apreender metade deles, porque metade não tinha o selo do Inmetro, era contrabandeado ou da Bolívia ou do Paraguai. Imagina um órgão desse fragilizado como hoje está, principalmente no meu estado, onde o governador disse, tivemos que demitir pessoas, diminuir o horário de atendimento, devolver 50% da frota de veículos que fiscalizam e não vamos mais conseguir fazer as viagens para verificar nos municípios do interior o que está realmente acontecendo. Com o maior prazer, senadora Ana Amélia. Senadora Simone Tebet, a senhora traz à tona um dos tantos problemas, e nesse caso, afetando diretamente os consumidores. E aí a segurança das próprias crianças, já que segunda-feira também, além de Nossa Senhora Aparecida, é o Dia da Criança no Brasil. É uma questão grave, porque estamos falando de direito do consumidor, que pode estar comprando não 1 quilo de carne, mas 800 gramas, ou 900 gramas, ou 950 gramas. Então, não será 1 quilo de carne, ou 1 quilo de qualquer produto, se ela não tiver uma balança devidamente aferida. Da mesma forma, um brinquedo que não tenha a fiscalização sobre qualidade, sobre resistência, sobre a utilização, sobre os materiais usados. Mas eu vou mais longe, senadora. A senhora também é de um estado agrícola, como o meu. Sabe o que aconteceu? A queda nos investimentos vão prejudicar a meteorologia, que é fundamental para a previsão do produtor rural, da produção do nosso país. E isso porque os nossos satélites, nós vamos depender só de satélites estrangeiros, porque nós deixamos de fazer os investimentos. Tivemos uma excelente exposição do ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, e tivemos também das autoridades das Forças Armadas, tratando dessa matéria, da queda dos investimentos, da inovação, da indústria de defesa, e está implicitamente nisso, não é a indústria da guerra, é a indústria da tecnologia, é a indústria da inovação. A internet existe por causa da guerra. E muitas das nossos inventos dependem disto, dessa inovação. E eu queria, então, me associar à manifestação de Vossa Excelência e dizer também que é preciso que o governo, em áreas prioritárias como essa, como dos fiscais federais agropecuários, da defesa sanitária agropecuária brasileira, é fundamental. Nós somos protagonistas da exportação, maiores exportadores de carne, de soja, de açúcar de café, de suco de laranja, e não podemos
descuidar dessas áreas. Cumprimento, senadora Simone Tebet. Obrigada, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência falou dos produtos agrícolas, né? Então, vou dar mais pelo menos 2 ou 3 exemplos, e é importante que estão relacionados também, para que as pessoas saibam da importância que é o Inmetro, essas agências estaduais, do que elas fazem. Quem nos garante, a partir de agora, que o que nós pagamos, né, pela luz ou pela água, nós estamos pagando só pela luz, se é que podemos dizer, só pelo preço que está a tarifa, podemos utilizar esse advérbio, mas só pela luz que passa pelos nossos relógios e não por aquele gato que às vezes um vizinho coloca lá na nossa conta e que nós vamos pagar a mais por ele, ou mesmo só, entre aspas, aí, né, no sentido, só para ficar claro, só pela água que passa pelos nossos canos e não pelo ar que também está lá. É este o papel da Agência Estadual de Metrologia, dessas agências no país inteiro. E ao sofrer cortes, contingenciamento, houve triplo erro. Primeiro, esses cortes não foram lineares. Eu tenho uma relação aqui, todos os estados da Federação Brasileira tiveram um corte. Rio Grande do Norte teve um corte de 75% do repasse. O Acre, 55%. O meu estado, 49%, e aí por diante. Só o Ceará não teve corte. Não houve nem linearidade, não se teve critério. Mas mais grave do que o critério, é importante dizer para a população que o governo federal só tem o direito de cortar aquilo que lhe pertence. Não pode cortar o que não lhe pertence. Quer cortar, contingenciar despesas e precisa mesmo? Acho que o momento é crítico, precisamos fazer cortes nas despesas que hoje acontecem. Hoje nós temos um paquiderme, que é esse país, que são os governos e o governo federal, e não é deste governo, são dos governos todos que passaram. Vamos fazer, mas da forma sensata, coerente e correta. Não cortar aquilo que não lhe pertence. Eu vou dizer por quê. E eu só fiquei sabendo disso agora, não sabia, inclusive, que não havia repasse do governo federal para as agências estaduais. São elas que são órgãos delegados do Inmetro, que têm o papel fiscalizador, que aplicam as multas, e o resultado dessas multas vem para a União e é devolvido em pelo menos 70%, chegando até 90%. Este é o corte que está se fazendo nas agências estaduais. Aí não é só um erro, é dar um tiro no pé. Primeiro, o dinheiro não é do governo federal para se cortar. Segundo, quando se corta, está se tirando justamente as condições necessárias para que essas agências possam continuar fazendo a fiscalização, aplicando as multas e gerando receita para a própria União, porque uma parte desse recurso vai para o nosso querido e competente Inmetro, reconhecido internacionalmente pela sua eficiência. E aqui eu preciso fazer um parênteses para fazer um agradecimento especial a um colega nosso, senador Armando Monteiro, hoje ministro de Indústria e Comércio Exterior. Eu estive hoje com ele tratando desse assunto. Mas antes disso, eu fiz um ofício. Eu já fui prefeita 2 vezes, já tive a oportunidade de ser deputada estadual, já fui vice-governadora, já requeri informações e pedi informações através de ofícios para N autoridades. Eu nunca fui tão bem atendido e com tanta rapidez. Eu fiz o ofício no dia 12 de fevereiro. Eu protocolei esse ofício no dia 16. No dia 30, não deu 12 dias na realidade, no dia 18, no dia 30, eu tinha um ofício respondido pelo ministro Armando Monteiro. Então, somente por isso, e da forma como foi respondido, já merece aqui as minhas homenagens e o meu agradecimento. E mais, ele também está preocupado. E pediu, inclusive, senadora, pode falar e pode procurar, e tente sensibilizar o Ministério da Fazenda. Por quê? Porque se dessas agências reguladoras, dessas agências estaduais resolver parar em qualquer estado desse país, todas as demais pararão. E pararão com razão, não apenas política, mas jurídica. Porque a cláusula contratual é um mínimo de 70% daquilo que é arrecadado pela própria agência que é devolvido para os seus estados, para que possam ser custeadas suas despesas. Pelo fato do príncipe, se houve é possível se haver uma rescisão contratual. Rescinde-se o contrato porque uma das partes não cumpriu com o combinado. E o contrato faz lei entre as partes. Vai ser a consequência catastrófica para todos nós? Da criança que precisa da chupeta e da mamadeira, que não pode ser falsificada porque ali tem produto químico no plástico que não é verificado, passando pelo idoso, que precisa manipular um remédio
remédio ou que tem lá no remédio a certeza que tem um princípio ativo que vai lhe socorrer e curar seus males, quando na realidade está tomando um remédio falsificado e que é a mesma coisa que um placebo. Então, olhem a gravidade da situação. E o que eu trago aqui, e eu quero finalizar, é algo muito simples. O ministro falou, procure e tente sensibilizar o Ministério da Fazenda. Eu vou um pouco mais longe. Eu não quero sensibilizar, eu quero alertar o ministro da Fazenda que a sua tesoura, a lâmina afiada que hoje corta tudo, que corte apenas o que está dando errado. Que corte as despesas extraordinárias, extras, desnecessárias, que se controle todo dia quando sai dos seus órgãos públicos, que se apague a luz, que corte até o cafezinho, que se mexa em algumas gratificações de salários realmente excepcionais, mas não vamos mexer no que está dando certo, é tão pouco que está dando certo nesse país. Eu vim aqui alertar o ministro da Fazenda, que repense essa questão, porque eu não dou 2 ou 3 meses, se a situação continuar dessa forma, o meu Estado vai ter dificuldade, vai pedir rescisão do contrato. E aí, como é que o Inmetro vai poder garantir a segurança, a saúde, não só do Sul Mato Grossense, porque eu que falo em defesa de todos os brasileiros. Com o maior prazer, senador Dário. Bem, senadora Simone, Vossa Excelência aborda não só um tema, mas vários temas que estão relacionados, sobretudo, com a eficiência do governo, com a qualidade dos serviços públicos. E eu tenho, ao longo dessa curta carreira que chegamos juntos no Senado, defendido uma tese que tem sido quase que inglória, vamos dizer assim. Porque eu acho que de todas as reformas que nós tantos discutimos e exigimos e suplicamos que sejam feitas, eu penso que a reforma administrativa é uma reforma pontual, fundamental, essencial e vital para o futuro do Brasil. Por quê? Porque o governo gasta muito e gasta mal, né? O governo, ele inchou. E esse problema não é só desse governo, ele vem inchando. E é evidente que quanto mais vai inchando, mais vai se agravando os problemas. E, de forma que falta dinheiro. De forma que essa política implementada pelo governo federal através do ministro Levi, de que corta tudo, contingencia tudo, é um erro dramático. Nós vamos observar as consequências desses erros logo ali na frente. Como, por exemplo, a greve dos fiscais sanitários hoje, que atravanca as nossas exportações e desestimula, vamos dizer assim, uma atividade econômica que tem mantido o Brasil em pé, tem mantido o Brasil vivo, que é o agronegócio, que enquanto o Brasil vai crescer negativamente 2% ou 3% ou 4%, não se sabe exatamente o quanto, o agronegócio vai crescer 2% ou 3%, e por isso que nós ainda estamos vivos. Então, Vossa Excelência aborda temas essenciais, fundamentais. O grande problema do Brasil hoje é uma crise potencialmente ética. Nós não precisamos de mais leis, de mais projetos, nós precisamos cumprir aquilo que já existe e ter na nossa consciência, fundamentalmente, de fazer o que é preciso fazer bem feito, fazer mais e fazer com menos. E nesse sentido quero me associar às palavras de Vossa Excelência para fazer coro aqui, para que a Fazenda, Ministério da Fazenda, a Presidente da República, não corte os recursos de serviços essenciais para manter o Brasil em pé, para manter de cabeça erguida, porque senão nós vamos acabar curvado e vamos colher, vamos dizer assim, as consequências dramáticas dessa atitude de problemas como a senhora acaba de abordar. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, sempre contribuindo com as nossas colocações. Senador Dário, eu já estou encerrando, senhor presidente, neste último minuto, apenas para reforçar esse triplo erro. Primeiro, se cortar o que não é seu. A receita não é
a receita não é do governo federal, são dos governos estaduais. Segundo, que se for cortar alguma coisa, que se mantenha o 70% mínimo exigido pela lei e pelos convênios estabelecidos para que essas agências não parem e possam continuar desempenhando bem as suas funções. E, por fim, né, que nós possamos continuar a ter a credibilidade nesses órgãos. Nós estamos falando aqui não apenas da relação de consumo, como muito bem disse a senadora Ana Amélia, nós estamos falando aqui da relação e da segurança e da vida das pessoas. Eu encerro, se me permitir, senador Dário, com uma colocação de Vossa Excelência. Vossa Excelência disse que o governo gasta mal. Eu sou descendente, meus avós vieram do Líbano. Meu avô não tinha muita cultura, a não ser a cultura da vida, né? Daquilo que aprendeu no seu país, naquela época, na Guerra Civil, fugindo em 1910, 12, para vir para o Brasil. E era comerciante, como a maioria dos libaneses hoje no Brasil. E eu aprendi 3 grandes lições com meu avô. E a primeira delas é o seguinte: a gente não gasta o que não tem. Segunda, a gente não gasta tudo que tem. E terceiro, aquilo pouco que a gente gasta, a gente deve gastar bem. Muito obrigada, senhor presidente.